Paralelamente à arte plebeia do barro, o artesanato do minho, sério, minucioso, delicado ao infinitésimo pormenor, dos metais preciosos, a prata e o ouro, remontando à tradição dos invasores celtas, subsiste, sem muitas perspectivas, porque a essas artes de ínfima produção fogem os filhos, faltam os meios e os mercados escasseiam. A arte do microcosmos, essencialmente barroco, o filigrana insinua no emaranhado de fina riqueza o prazer subtil, o íntimo quente, mal visível, mas requintadamente elaborado de uma sensibilidade cheia de construções, sensual, onde por vezes aflora o brilho de uma joia. O oiro é para ser visto, para ser tocado muito ao de leve, com a ponta dos dedos, e apela a dons esquecidos, a capacidade microscópica do olhar e do tato. Colocado sobre o linho, a seda ou o veludo do interior escondido, o filigrana exige que do olhar surja a percepção, ao sugerir que, por trás do tecido, como por trás da pele, o segundo nível de nudez, há construções elaboradas, retorcidas, harmoniosas e delicadas de beleza e de prazer. Sendo uma arte de riqueza, e a riqueza uma das aspirações do espírito, o filigrana tornou-se assim uma das formas, pretensiosa e simples, do espírito se dar a ver, de se fazer sentir. Arte popular também, porque sendo simples no seu modo de existir, sempre existiu num recanto da arca como sinal de uma humilde avareza, só é pretensiosa nos dias de festa, quando por gozo, vontade ou tempo de cerimoniar, o povo se ostenta. Outrora, era antes de mais surge um mural de cores vivas. E de todas as outras salas, dentre todos os outros quadros de autores que se ignora, existe um São Jerónimo pintado por Rivera. Um de João de Faria Tinoco, da família, pintado por Domingos Sequeira. Um quadro existe de Gaspar Teixeira Lacerda, da família também, atribuído a Goya. Olha, se está Dona Maria I, quando foi para o Brasil... Menina, seja quietinha, isso não se estraga. Sim, olha que senão... Não sei, depois não tem para o casamento de mim. Os tios não vêem. Quando a Dona Maria I ia sair de um barco pequenino, não sei como é que se chama, penso que é um barco da tela, para ir para o barco grande, andava com ela às costas, dizia que era o Monte Real, porque era a porta da cama dela. E uma minha antepassada, que depois foi para o Brasil,
porque eu nem sei bem se foi mãe, se foi a irmã do Francisco ou Dom Pedro Brito de Ipiranga. Que é lá de cima que foi o primeiro comandante da Guarda Imperial, que ainda há pouco do Brasil mandaram pedir essas informações todas para fazerem um livro. A Dona Maria I atirou ao mar e disse: isto é para ti, que acabou a minha realeza, já que eu vou entrar em águas do mar. São palavras dela. E atirou depois essa minha passada, foi ao filho, ao príncipe regente, e disse que a sua majestade que tinha-lhe oferecido a coberta da cama. Ele disse: então se ofereceu, eu também ofereço, leve-a. Ficou sempre em família. Foi para o Brasil, e do Brasil depois tornou para cá, com os parentes que vieram. E cá está a coberta que foi da Dona Maria I e que tem servido aos casamentos de toda a gente. Mas a menina não pode estar quieta. E olha, se a menina começa assim, quando casar não leva a coxa. Aí ela não se casa, sai aos tios. Sai aos tios. É, solteirona, só faltava essa também. Isso faltava essa. Gosto muito dela, por ser bonita, e muito mais por valor estimativo. Palácio de lendas, povoado de espíritos que a história deixou, intacto de coisas que eram a segunda dimensão dos homens, museu fechado e percorrido por sobreviventes de implacáveis tempestades, exemplo vivo, como muitos outros, dessa permanência magnânime e encarniçada que é um dos estados da alma dessa remota província do Minho. Ele mantém aquela imunidade e aquela relação a outros sobreviventes da história que cada vez menos é possível. Dos domínios da família por terras de Basto, no extremo noroeste da província, anfiteatro de Trás-os-Montes salpicado também de solares, terras existem trabalhadas por rendeiros que mantêm os elos medievais de vassalagem aos seus senhores. A terça do chão, isto é, 2/3 daquilo que o chão produz, é paga ao patrão em produtos. Da partilha do vinho e do azeite, metade é para o rendeiro, metade para o patrão, tendo este o direito de opção no que se refere à qualidade do produto. Caseiro, filho de caseiros, nascido e criado no mesmo lugar que seus pais e filhos, de seus filhos ele sabe decididamente que o futuro será outro. Só porque eles resolveram já não aceitar o passado. Henrique, a casa ainda chove. No sítio chove por causa do tempo. Há de arranjar um homem para... Eu vou lá, sim, Também então... Por estas perdidas terras de Basto, ainda não vai longe o tempo em que o senhor da terra se fazia pagar por chibatadas a cada carro que faltava ao rendeiro para pagar a renda que, por direito de Deus, lhe era obrigada. Aqui, como em todo o mundo, não há obrigações que se defenda sem o dramático balanço entre o livre recurso à justiça instituída e o apelo à violência. Terra de contraditória unidade na organização da sociedade e da geografia, diversas ordens, no fundo, caracterizam a magnífica paisagem do Minho numa relação inevitável em que o homem se confronta sempre com o solo onde se criou. A norte das terras de Basto, confinando no interior com Trás-os-Montes e a Espanha, é o espaço minhoto da Serra do Gerês. Montanha de granito que atinge os 1400 metros, liga-se a norte com a Serra Amarela, que por sua vez se articula com a do Soajo e a da Peneda, que desce, desdobrando-se em sucessivas ondulações até à margem sul do Rio Minho, no nordeste da província. Grande parte deste território, instituída como Parque Nacional, abriga por entre a Penedia Bruta e a floresta povos vivos, gente de origem remota e imprecisa, uma fauna original de animais selvagens como o corso, a marta, a perdiz cinzenta, o lobo, o javali. Essencialmente pastores e agricultores, governavam-se os povos do Gerês por um regime comunitário tradicional, como ainda em algumas regiões de Trás-os-Montes. Em cada povoado, e por meio de organismos por eles eleitos, deliberavam sobre interesses coletivos das freguesias. Baldios eram terras de todos, onde os pastores se revezavam, cada um guardando à vez todo o gado da população. O forno do povo era o lugar comum, onde se amassava todo o pão da aldeia. A política de florestação arbitrariamente praticada nesta zona durante a governação do Estado Novo, que drasticamente reduziu os baldios, junto com o aumento do custo de vida,
contribuiu de um modo decisivo para provocar uma imigração em massa da mão de obra masculina. A organização social das aldeias foi profundamente atingida. Sem o homem, a mulher passou a competir a maior parte das responsabilidades na orientação da vida campesina, com uma manifesta sobrecarga de trabalho que foi, de certo modo, assumida como um sedativo para a angústia. Com a saída maciça dos imigrantes, a entrada de quantidades avultadas de dinheiro, aumentando o nível económico de cada família, reforçou a sua autonomia, fazendo que se quebrasse o equilíbrio de níveis sociais e o sistema tradicional de ajuda mútua. A família deixa então de estar dependente do forno do povo e constrói o seu próprio forno. Desvincula-se cada vez mais das necessidades de pastoreio coletivo e contrata o seu próprio pastor. Não se subordina mais à sociedade de trabalho e põe jornaleiros ao seu serviço. Na nova relação dos interesses criados, num modo difuso em que se confrontam maneiras antagónicas de viver, desenham-se duas novas categorias sociais decorrentes do método introduzido de compra e venda do trabalho: o patrão e o empregado. Tal como o milho que dá à broa todos os dias se guarda nos canastros do colmo ou nos monumentais espigueiros do Soajo, construídos sobre pilares de pedra para impedir que os ratos o comam, as remessas dos imigrantes acumulam-se para cada família como uma bênção, um bem inestimável que tem de ser preservado à força e tornado imune à fome de muitos elementos estranhos e hostis. Essa necessidade de acumular, que se torna vertigem, é a alternativa imediata que se põe à miséria de hoje e de outrora. É a mola do sonho, que anima a vida e faz com que os homens que regressam se ostentem, ativos, acima da pobreza e obstinação de seus pais, acenando-lhes quantas vezes a eles e também a seus próprios filhos, com um futuro de ilusões. Baseando-se numa economia de autossubsistência, obter da terra aquilo que a terra pode dar para alimentar cada família, nos planaltos da Serra Amarela, como no extremo nordeste de Castro Laboreiro, pastores e agricultores de um solo recortado de minúsculos retalhos, marcados por pequenos muros de granito que estabelecem os limites de uma propriedade humilde, mas necessária, são sobretudo os velhos e as mulheres que, por entre os gelos do inverno e os suores do verão, cultivam o defeito ou o merecimento de suportar as velhas tradições. Apesar do imigrante com o seu dinheiro contribuir de um modo decisivo para que o emparcelamento do solo se agrave, porque, se ele não é proprietário se torna ao investir uns escudos num quinhão de terra de que não se separa, ou ao construir uma casa nova que quer de cores vivas e telha rija, para ser um símbolo das suas vitórias, apesar do desequilíbrio que fontes estranhas e efêmeras de riqueza introduzem no meio que dificilmente as suporta, o imigrante é o elemento que se tornou necessário ao reajustamento deste universo conservado, por defeito da natureza e da sociedade, entre montanhas de granito. Refere Maria Alice Geraldes, etnóloga da Universidade do Minho. A imigração nestas paragens transforma o camponês num novo ser social, tudo se passando dentro do contexto das pequenas sociedades tradicionais, como se o indivíduo tivesse nascido outra vez e, por esse facto, fosse credor de um outro merecimento. Dos horizontes, porém, que ficam recortados pelo perfil enevoado das montanhas, hoje como outrora espreitam perigos que visam a pobreza dos homens e que aos homens resta saber interpretar: os lobos. Os lobos, aqui estamos comida deles. Mesmo, olha aqui mesmo neste monte aqui pertinho, leva um rechedo e eles depois uma gotinha grandinho, é quando se descuidar a gente já estão com o rechedo aqui fora, a comida, pronto. Não deixam nadinha aqui. Não deixam nada, aqui não fica nada. Porque o ladrão desses lobos não fica nada. Não fica nada. A propósito destas paragens, onde as cristas dos montes preservam a solidão, onde as fragas parecem broas de pão a arrefecer, dizia Miguel de Torga, num jeito de romantismo amargo, ao contemplá-las. E uma vez mais, me inundou a emoção de ter nascido nesta pequena pátria pedregosa que é Portugal. Há nessa condenação como que uma graça dos deuses. Também é preciso ser de eleição para merecer certas pobrezas. E a cantar ganhei dinheiro, e a cantar se me acabou.
e ao dinheiro mal ganho, e ao godinho, ao golo. Ai, o loureiro é pau verde, racha de todo ao correr. Casei com um homem sem dote, e a comer por não morrer. E a subiste ao loureiro, e quem te há de descer. E ajeitada dos meus olhos, e quem te há de querer. Adrão, aldeia do Soajo, terra de 7 cemitérios, de 7 lugares. A civilização mecanizada, sem fôlego para os caminhos da serra, deixou os restos do seu vigor pelo sopé da montanha. Aqui não há uma bicicleta. Nesta terra de viúvas de vivos, de crianças e velhos, toda a economia é a do vale, que a aldeia da Cor das Fragas heroicamente comanda. O pastoreio comum, a vezeira, está em decadência. Foram extintos o moinho e o forno do povo. Mantém-se vivo, porém, na obstinação dos velhos, o espírito ancestral da interajuda. Tem filhos imigrados Maria Esteves, de 83 anos, e vive hoje sozinha, depois de ter vivido sozinha 40 anos no total, quando, imigrado, o marido ausente lhe morreu. Senta aqui. Com licença. Ai, Jesus. Esse está como as velhas francesas, que já têm aquelas coisas reservadas nos autocarros e no metrô debaixo que anda por baixo do chão, para se sentarem os velhos e quais são outros? Os inválidos. Os mutilados da guerra. Os mutilados da guerra. Há umas cadeiras já reservadas no metrô para essa gente. Bom, a gente pode ocupar, mas chega um indivíduo desse, tem que se levantar. E dar-lhe lugar. Como aquela coisa também, aquela repartição que há de fumar, também não fumei. E outros que pode fumar, a gente vai para lá para fumar nos comboios. Isso aqui é Na América não há. Na América é a mesma coisa. É? Na América também se fuma nos autocarros? Já fuma. Dentro dos autocarros? No verão ou no inverno? Não, das caminhonetas. Na França não. No verão, na França não se fuma dentro dos autocarros. Lá é proibido, mas a gente sempre fuma. Mais proibido é. Pela escondida. Mas há chofés que deixam fumar a gente e outros não deixam conforme. Eu já fumei num autocarro e ninguém me proibiu. Eu botei a cabeça fora da janela e o cigarro e o fumo ia fora da janela e o condutor disse: "O senhor está fora, eu não estou a fumar dentro, estou a fumar fora", que eu tinha a cabeça fora da janela. Mas lá. Fumados fora aqui. Claro. Então, vocês estão conservados. Vai que matar outro porco. porco. Ela tem muita família e vem por aí muitas visitas e a mulher gasta muito. Olha, ela tem esta idade, está como uma moça nova, come muito. Eu sou como uma moça nova, dos 83 anos. É por causa disso, mas eu comi o porco todo, está valendo. Eu dentro da que já tinha morrido. Ela diz que tem 83 e nunca tirou uma certidão de nascimento, nunca a viu. Mas a dizer o tudo. Diz ela. Mas dizer o tudo. Casei de tantos, viu bem com tantos, tive um filho com tantos, as contas dela são estas. Mas eu melhor que tu. O conhecimento íntimo e verdadeiro da gente serrana adquiriu Camilo Castelo Branco, o escritor por excelência do Minho, sem nunca o adquirir. A fábrica em que construiu as histórias, os mitos, o desespero e o amor, com que quis reproduzir os tipos da terra onde viveu um quarto de século, restos da desagregação dos morgadios dentro do Minho, instalou a Camilo em São Miguel de Ceide, no caminho entre o sopé da montanha e Vila Nova de Famalicão. Na poesia lírica, em folhetos e volumes de polémica, dramas históricos e comédia de caracteres. Na novela, em O Bem e o Mal, Os Mistérios de Fafo, A Brasileira de Prazins, A Bruxa do Monte Córdova, A Queda de um Anjo,
o amor de perdição, as estrelas propícias, as novelas do Minho, Camilo fez transpirar a insubmissão provinciana e o romantismo de grandeza trágica que, na medida direta da sua alienação ao povo, ele fazia conciliar num sarcasmo agressivo que lhe dava a sensação de superar todos os conflitos do mundo. Na Torre de Marfim, de onde ele contemplava a terra que vertiginosamente descrevia, aconteceu, no entanto, tentar construir uma expressão nova que não chegou a cultivar, a do realismo, opção moral e crítica do final do século. Procurando sempre satisfazer o gosto pelo romance negro de aventuras, vivendo quase só do seu trabalho literário, incapaz de responder, sem dizer que não, às encomendas de editores de folhetins históricos, de retórica sentimental, de obras de escândalo e moralismo religioso, proletarizado, humilhado, doente da prisão, acompanhado de um filho louco, os olhos faltam-lhe. Não pode ler nem escrever. Tem vertigens. No dia 1 de junho de 1890, Camilo Castelo Branco, aliando-se de vez, extingue o mundo com um tiro simbólico na cabeça. Desde as montanhas do interior que o separam de trás os montes, disposto em anfiteatro até ao mar, o Minho é a zona mais pluviosa e úmida do país, a mais verde, mais revestida de vegetação e densamente povoada. Vivendo entre a montanha e o mar, os elementos que lhe imprimem o seu cunho, diz Amorim Girão, o minhoto ligou-se mais às várzeas que marginam seus rios pelo vínculo nupcial dos arados. Entre a montanha e o mar, no espaço densamente matizado das terras baixas que circundam as regiões industriais e se estende para o noroeste, passando por Ponte de Lima, domina a agricultura familiar de produtos hortícolas e cereais, além da criação do vinho. Em enforcada ou latada, a uva minhota, por influência do terreno e do clima, produz o vinho verde, de baixo teor alcoólico e de fina acidez, como o sangue dos homens. Nos versos de agosto de 1953, no Diário, Miguel Torga diz que no Minho é assim. O verde come o resto do arco-íris. Quem quer vir combater contra a monotonia? O vinho é verde. A dor é verde. O mar é verde. Tudo é verde. E se perde num verde de agonia. No extremo ocidental, depois da montanha e da planície, a terceira dimensão do Minho é o mar. O perfil atlântico da costa é um traço extenso e linear de praias expostas ao poente, batidas pelas águas e ventos que atacam de 5 pontos cardeais. Por esta costa de poucos abrigos, aberta às inclemências de todas as estações, o mar foi sempre uma escola que predispôs o homem à aventura nos horizontes, a um futuro incerto de expansão nos confins de outros mares, desde a Índia à Terra Nova. Sempre voltado para o oceano, o pescador do Minho, como do Douro litoral, sempre recusou o interior, a monotonia verde dos campos, e o desencanto mortal das serranias do Oriente. Desceu à Póvoa, fez-se navegante, moço ou mestre de longo curso, na pesca do bacalhau, ou ainda agarrou-se desesperadamente ao seu bote, engalhado na praia, arremessando às ondas, sempre que o mar deixava, para arrancar o peixe de quase todos os dias. Dantes, como ainda hoje, o pão vai buscá-lo à terra, mesmo ali ao lado do sítio onde o bote o espera para outra aventura.
aproveitando a terra fértil regada de águas subterrâneas para plantar a couve ou o milho, fez-se camponês como recurso de emergência para os temporais de estações más ou da fome que o mar pudesse dar. E mesmo ali, ao pé da praia, ao lado da terra e do bote, constrói a casa para os muitos filhos que a vida lhe vai dar. Camponês, operário ou pescador, imigrante ou sedentário, o minhoto é o homem que tem a terra onde nasceu como destino comum, como permanente encruzilhada. No centro da zona litoral do Minho, a cidade de Viana do Castelo, na embocadura do rio Lima, que descendo o interior de Espanha, roçando a Serra Amarela, rasgando todo o interior por entre fragas e vinhas, atinge o Atlântico, cortando a praia em 2 línguas de areia. É um porto natural de tradições de séculos, em vias de reconstrução, de braços abertos ao futuro. No século XIV, do Porto de Viana, saíram algumas caravelas que experimentaram as novas rotas do sul. Gonçalo Velho, colonizador dos Açores, era de Viana. João Velho, outro vienês, cooperou na descoberta do Congo. Nos princípios do século XVI, a frota vienesa contava cerca de 70 navios, entre galeões e naus menores, que traziam das ilhas do Atlântico, das Índias e do Pacífico o açúcar, as especiarias, o pau preto e o marfim. A construção destes navios fazia-se ao longo da Foz do Lima com madeira de pinho, cortada em janeiro e enterrada durante 1 ano. Trabalhando hoje o ferro, os estaleiros de Viana do Castelo são os segundos estaleiros de construção naval mais importantes do país. Empregam cerca de 2.000 operários e produzem 98% para a exportação. Como medida, entretanto, de uma posição consciente das grandes chapas de ferro que sobram dos navios construídos e das horas que restam fora do horário de trabalho, decidiram os operários do estaleiro construir um arrastão para uma cooperativa de pescadores da região que, num imprevisto, perderam no mar o seu barco. Do que construíram os homens, é necessário, portanto, que não fiquem só as pedras, sobretudo quando, perdidas civilizações como as da Cidade Velha, lembrando a origem do povo, ali ao lado, no alto do Monte de Santa Luzia, puderem permanecer valores que justifiquem e tornem possível a sobrevivência de aldeias destas. Aldeias durante milénios reconstruídas com o mesmo amor com que os homens as deixaram, para, depois de sofrerem o castigo de uma civilização que lhes sugou a vida, um dia voltarem com a determinação surda ou ingênua de as reconstruir na vitória. No Monte de Santa Luzia, mesmo ao lado de Viana e do Castro em ruínas, é o santuário com o mesmo nome, de planta simétrica e desenho cruciforme, entre o românico e o bizantino, contraste de Ventura Terra. Réplica do Sacré-Cœur de Montmartre e construção recente que, embora magnífico, nada tem a ver com a região nem com a arquitetura portuguesa e que, no fundo, é a antítese simbólica desta história. A Foz do Rio Minho é uns passos mais acima e abre-se sobre o oceano, não já como a do Lima por entre línguas de areia, mas por entre falésias de granito. Deste lado é Caminha e do outro é Espanha. E o picoto galego de Santa Tecla, em cujo cimo se encontram as ruínas de uma grande citânia com alicerces de cerca de 1000 casas, invocando também as origens milenárias da gente desta terra. Abrigando pequenas embarcações de pesca costeira, o Porto de Caminha é o nó de ligação ao mar de um rio admirável que, outrora fervilhante de peixe, ainda dá o robalo, o sável e a lampreia. Estendido ao longo de toda a fronteira noroeste portuguesa, que se abre entre Tu e Valença, o Rio Minho separa o território galego de Espanha, desenvolvido, industrializado e urbanizado no litoral, do território do noroeste português que se lhe assemelha mais no interior. Enquanto posto fronteiriço, Valença é o ponto de escoamento de um turismo hoje intenso entre o noroeste de Espanha e Portugal. Vila fortificada, vive essencialmente no interior das muralhas que a defenderam dos ataques dos invasores de Leão e Castela, dos assaltos das tropas napoleónicas e de outros transes bélicos durante a Guerra Civil e a Patuleia. O comércio de louças exóticas e panos típicos a peso, além das características arcaicas da vila de ruas estreitas e sossegadas e da paisagem que o Val do Minho oferece ao português que veio de longe e ao espanhol saturado da agitação cosmopolita de Vigo,
Santa Maria e a pousada estatal de luxo. São os ingredientes que podem simbolizar um pretendido turismo de qualidade que se quer cultivar do Rio Minho ao Gerês. É a paisagem, os pratos típicos, o caldo verde, o bacalhau, os rojões e o folclore. Deste meu doce sonhar, amo-te à minha maneira, contigo eu quero casar. Oh, menino, não sejas tolo, não queres casar agora, que esta vida é de namoro exige certa demora. Volta e dança comigo, vais sentir a na roda, vai lá. És meu par, eu serei contigo, esta noite de lindo luar. Volta e dança comigo, vais sentir a na roda, vai lá. És meu par, eu serei contigo, esta noite de lindo luar. Maria, essa minha vida, das folhas de mal me quere. Anda depressa, Maria, has de ser minha mulher. O ninho feito de presa, tenho devido cuidado. Logo vento arremessa, ficando todo estragado. Volta e dança comigo, vais sentir a na roda, vai lá. És meu par, eu serei contigo, esta noite de lindo luar. Volta e dança comigo, vais sentir a na roda, vai lá. És meu par, eu serei contigo, esta noite de lindo luar. Não me trazes casamento, Maria, toma cuidado. Acontece de momento, ficar o caldo estragado. Dona, mas não tenho pressa, tenho tempo de casar, mas a ti faço promessa, se me levas ao altar. Volta e dança comigo, vais sentir a na roda, vai lá. És meu par, eu serei contigo, esta noite de lindo luar. Volta e dança comigo, vais sentir a na roda, vai lá. És meu par, eu serei contigo, esta noite de lindo luar. Nesta terra, em que uma das mais espontâneas realidades, o terror do inferno, continua a ser expressão de sobrevivências que durante séculos ordenaram a vida e a morte, a dor e o prazer, motivadas ainda por influências que convém manter, nesta terra, mais que em qualquer outra, assentam as raízes da nacionalidade que, por expansão violenta, alastrou para sul. Venha a nós, vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pá nós cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, não as toque a vida, não nos cheguem nada só, livrai-nos do mal. Do Minho surgiu e irradiou o foco religioso que, por um dinamismo ativo e persistente, determinou a cristianização e assimilação cultural dos povos pagãos que habitavam a sul do Rio Douro. Também pelo Minho, em grande parte, passam ramos das nobres genealogias que dominaram Portugal. Da convergência destes factores históricos resulta uma dimensão mítica do Minho e, de um modo mais geral, de todo o norte de Portugal, que consiste em ser, perante o sul, um bastião do portuguesismo genuíno, o lugar por origem e excelência dos bens nacionais, como o sentimento de nobreza na autoridade e na submissão. E como se tudo o resto nada fosse, como se nada mais existisse, de súbito, a vida explode como um vulcão, como na festa de Santoinho, como se tudo na terra se passasse e se resolvesse, como num grande carnaval.